O que diz a diretoria do Palmeiras sobre a possibilidade de Abel Ferreira deixar o clube em caso de conquista do Mundial nesse sábado? No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago a resposta, falo também sobre Roger Guedes e essa história de que ele estaria insatisfeito com seus salários atrasados no Corinthians. Bora trazer novidades do Flamengo, que voltou a ter o nome do goleiro Neto especulado. Já o São Paulo correndo o risco de perder Alex para um time da primeira divisão. O vídeo ainda trata sobre Lucas Lima, que admitiu ter negociações com o rival do Palmeiras na temporada passada. Tem uma série de outras informações bem importantes, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol, para não perder nada sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e mais. Só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar falando que esse vídeo tem um conteúdo de aposta ganha. Já pensou você tá no meio de um jogo super bacana e quer fazer sua aposta, mas percebeu que ficou sem saldo? Na aposta ganha esse problema é resolvido no ato. É que você pode fazer o seu depósito via Pix. O saque também é o mais rápido do mercado para que você tenha oportunidade de poder utilizar a grana no mesmo momento. E tá chegando um final de semana repleto de jogos, campeonatos estaduais, campeonatos internacionais e a final do Mundial de Clubes. Entre agora mesmo na aposta ganha. Vou deixar o link no comentário, acesse e procure pelo jogo do Palmeiras com o Chelsea, com cotações bem interessantes para você. Na aposta ganha, as suas chances de se dar bem são sempre muito maiores, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Alex, técnico do São Paulo Sub-20, recebeu uma oferta para comandar o Avaí. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Rodrigo Faraco. Confirmei com pessoas próximas ao Alex que já existem contatos, as conversas já começaram. O São Paulo aguarda um posicionamento do Alex e também do Avaí para ver como tratar essa história. O Alex é técnico do Sub-20, fez boa Copa São Paulo e na temporada passada teve o seu trabalho bastante elogiado. Bora falar agora sobre Thomas Tuchel, que é técnico do PSG, ou melhor, já foi técnico do PSG, hoje dirige o Chelsea e conseguiu desembarcar em Abu Dhabi, palco da final do Mundial de Clubes, ou seja, o Chelsea terá seu treinador na beira do gramado para o confronto contra o Palmeiras. Decisão do Mundial de Clubes marcada para as 13h30 desse sábado. Você tem seu palpite? Use o espaço para comentários para opinar. Bora falar agora sobre Gabigol, que concedeu uma entrevista bem legal à TV Fla e ele disse que o seguinte a respeito do novo técnico do Flamengo, Paulo Souza, que foi super cornetado, chamado de burro depois da vitória contra o Audax. A frase do Gabigol é a seguinte, abre aspas: "Faz tempo que eu não aprendia tanta coisa", fecha aspas. Será que o Gabigol quer fazer moral com um novo chefe ou será que o português de fato tem contribuído? Bora fechar o giro de notícias contando que o volante Gabriel, ex-Corinthians, foi apresentado com a camisa 23 no Internacional, contrato de 3 anos. Ele prometeu muita raça e dedicação com a camisa colorada e disse também que o Inter vai brigar por títulos. E por último, mas não menos importante, apenas na parte do giro de notícias, contar que o Juventude demitiu Jair Ventura. Jair fez um trabalho bem legal, mantendo o Juventude na primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado. O estadual foi muito ruim nesse início de temporada, 5 jogos sem vitória, o time é o vice-lanterna, até por isso acabou rolando a demissão do Jair Ventura. Ah, só mais uma coisa importante sobre o Luan, o menino maluquinho, que está muito perto de virar reforço do Goiás. Ele já passou por exames médicos, tem um acordo para jogar no Goiás até o fim do ano. Ouvi de uma pessoa que trabalha com o Luan que ele não chegou a fazer exames médicos no Santos. Ele estava se dirigindo à Vila Belmiro para fazer esses exames, mas por conta de um desacordo financeiro, acabou que esses exames nem aconteceram. Então a suspeita que surgiu dentro da própria Vila Belmiro de que os exames médicos impediram o menino maluquinho de fechar com o Santos, acabaram não se confirmando, tá? Bora falar agora sobre Vasco da Gama e as diretrizes da SAF. Contei para vocês pela manhã que já há uma viagem marcada do Jorge Salgado para se encontrar com investidores russos. E entre esses russos está Roman Abramovich. O Vasco já definiu qual o protocolo, qual o padrão que imagina para a aprovação da SAF e depois negociação com investidores internacionais. Essa SAF ela se baseia em 3 pontos. O primeiro deles, investimento alto para fazer o clube brigar por títulos nacionais e internacionais. O segundo ponto, equacionar a dívida que hoje de 732 milhões de reais. O terceiro ponto, manter a identidade e a sustentabilidade do clube. A ideia não é mudar escudo, não é mudar a cor do uniforme, esse tipo de coisa.
O Vasco também trabalha nos bastidores para ter um percentual maior do que aquele que Cruzeiro e Botafogo conseguiram em suas vendas. O Botafogo e o Cruzeiro têm direito a 10% das ações. A ideia do Vasco era contar com um pouco mais do que isso. E a última coisa, também faz parte do projeto do Jorge Salgado, faturar com o aluguel de São Januário. O que você pensa sobre toda essa história? Estou curioso para saber a sua opinião. Bora falar agora sobre o Botafogo, que demitiu nessa sexta-feira Anderson Moreira. O John Textor, novo dono do clube, entendia que o trabalho do Anderson não era dos mais apropriados. O Anderson ficou 31 jogos, 20 vitórias, 7 empates e só 4 derrotas. Nessa temporada só perdeu para o Fluminense jogo desse meio de semana. Aproveitamento de 73% dos pontos, ainda assim o John Textor, como dono, decidiu por dispensá-lo. O alvo do Botafogo nesse momento é Luiz Castro, técnico português de 60 anos de idade, que também está na mira do Corinthians. Consegui uma série de informações importantes sobre o Luiz Castro e quero contá-las para vocês. Ele tem contrato longo com o Al Duhail. O Al Duhail é o ex-time do Dudu lá no Catar. O time é o vice-líder do campeonato nacional, tem feito um bom trabalho, a avaliação em relação ao trabalho dele é bacana. E é aí que está o problema. Porque para tirá-lo do Al Duhail vai ser necessário pagar uma multa de 2 milhões de dólares. Luiz Castro chegou a conversar com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Em algum momento ele até cogitou a possibilidade de sair de graça do clube, mas os donos do time dele deixaram bem claro que só vão liberá-lo mediante pagamento dessa multa. 2 milhões de dólares com o dólar a 5 reais, a gente está falando de algo na casa de 10 milhões e pouco. O dólar está a 5,30, né? Ou seja, uma multa rescisória superior a 10 milhões de reais. Lá no Catar, o Luiz Castro tem salários na base dos 3 milhões de dólares por temporada, tá? Só para você ter os números, isso vale tanto para o Corinthians quanto para o Botafogo. Se quiser contratá-lo, vai ter de arcar com essa multa de 2 milhões de dólares e com esses salários anuais de 3 milhões de dólares, a menos que ele aceite uma redução em relação aos seus vencimentos. Técnico que foi campeão na Ucrânia, à frente do Shakhtar, e tinha um longo trabalho de 10 anos na base do Porto. Quero falar agora sobre Lucas Lima, que fez uma revelação importante ao BTS aqui no YouTube. Ele contou que em 2021, ou seja, na temporada passada, quase foi jogar no Santos. Frase é a seguinte: eu quase volto ao Santos. Minha saída não foi culpa minha, da maneira que falam ou conduziram. Saí como vilão, errado e fiquei quieto. Um dia vou soltar meu lado da história. O Lucas se refere ao momento em que deixa o Santos de graça, sem contrato, para defender o Palmeiras, justamente o rival, aquele que ele havia provocado tanto nos anos anteriores. O torcedor do Santos se irritou, não gostou como a coisa foi conduzida, até porque o Lucas Lima tinha naquele momento um status bem bacana junto ao torcedor. Já no Palmeiras foi uma grande negação. 5 anos de contrato, o vínculo está terminando agora em dezembro, só 162 jogos, 12 gols marcados e cerca de 60 milhões de reais investidos em salários, direitos de imagem e luvas. Só para fechar sobre o Santos, contar que Fábio Carille tem sido bastante pressionado em relação à demissão. Torcedores, conselheiros e até pessoas do comitê de gestão trabalham com essa ideia. O presidente Andrés Rueda é quem resiste ainda em relação a essa possibilidade. Bora falar sobre uma dívida do São Paulo com André Cury. Informação do UOL dá conta de que uma dívida que o São Paulo tinha de 13 milhões e 700 mil com o empresário se transformou em uma dívida de 25 milhões de reais. Bora explicar essa história para vocês. Em 2019 o Raniel foi contratado, São Paulo não tinha os 13 milhões e 700 mil para fechar com o atacante. Pegou essa grana emprestada do André Cury. São Paulo não pagou, em 2020 fez um acordo para o parcelamento com multa caso não fosse feito o pagamento de forma parcelada. São Paulo também não fez os pagamentos. E com juros, correção monetária e tudo, essa dívida passou a 25 milhões de reais, informação que o próprio André Cury me confirmou antes da gravação do vídeo. São Paulo também deve para o empresário comissões relacionadas às transferências do Paulo Henrique Ganso e do Lucas Prato. Outro dia o André Cury me contou que, juntando todas as dívidas dos clubes, só no Brasil ele tem cerca de 180 milhões de reais para receber. Você já se imaginou na pele do André Cury? Tendo 180 milhões de reais em dívidas dos clubes brasileiros para receber? Bom, se ele tem tudo isso de grana é porque certamente algum dia vai ficar bem bonito na fita, certo? Bora seguir por aqui e falar sobre Flamengo e a possibilidade de o rubro-negro fechar com o goleiro Neto, que pertence ao Barcelona. Essa situação nem é nova, é uma coisa antiga. O Flamengo já havia em outros tempos descartado a possibilidade de contratar o Neto. Nesse momento, os dirigentes do Fla não falam sobre reforços. Embora o Diego Alves tenha colocado ou tenha tido muita dificuldade em se colocar à disposição para jogar, e o Hugo não agrada, não convence. A informação surgiu do jornalista Ekrem Kanur, que não tem acertado muitas das últimas
informações que têm revelado especialmente sobre o futebol brasileiro. De qualquer forma, queria registrar para vocês que mais uma vez o nome do Neto tem sido especulado. A ideia do Flamengo era contratá-lo de graça junto ao Barcelona. Essa possibilidade eu acho nula, até porque o Barça tem sido grande dificultador nos últimos tempos. Entende que o Neto, mesmo jogando pouco, são 20 partidas desde que ele foi contratado em 2019, ele é um goleiro de confiança para os momentos em que o Ter Stegen não estiver à disposição. Eu acho que o Flamengo, se quiser de fato contratar o Neto, vai precisar desembolsar alguma grana para tirar o bom goleiro brasileiro que pertence ao Barça. Bora falar agora sobre Roger Guedes insatisfeito no Corinthians. Informação que surgiu nas últimas horas lá no blog do Paulinho. Ele revelou que o jogador teria perdido a paciência com a diretoria e autorizado o seu agente a procurar um novo clube. Tudo por causa de salários, direitos de imagem e luvas atrasados. A gente não tem tido notícias de atrasos nos salários do Corinthians nos últimos tempos. Até por isso fui checar com o pessoal do Corinthians e com o staff do jogador. Ouvi de uma pessoa próxima ao Roger Guedes que o salário está em dia, tudo em dia. Não temos nada a reclamar. Pode ser só um discurso para evitar polêmica? Pode. Mas é isso que eu ouvi do pessoal do staff do jogador. Em relação ao Corinthians, o que me asseguraram é que o Corinthians não tem problemas financeiros em relação ao Roger Guedes. Mas, só para lembrar, algumas semanas atrás, Roger foi alvo de várias especulações, de propostas ou de supostas propostas de vários clubes. Acontece que nenhuma dessas ofertas chegou de fato ao Corinthians, o que naquele momento até causou alguma irritação entre dirigentes alvinegros. Roger, que teve uma boa temporada passada, 19 jogos, 7 gols. Nessa atual temporada os números são bem piores. 5 partidas, nenhum gol marcado e uma única assistência. Até por isso imagino que o Roger não queira confusão e a associação a qualquer reclamação de direito, em relação a direitos de salários atrasados poderia repercutir muito mal e não tem conseguido jogar bem. O que você pensa sobre essa história? Use o espaço para comentários e opina, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de Abel Ferreira fazer sua última dança pelo Palmeiras nesse sábado. Última dança em referência àquela série bem legal do Michael Jordan. Bom, vocês devem saber que o contrato do Abel Ferreira com o Palmeiras termina em dezembro. A Leila Pereira tentou, semanas atrás, na virada do ano, estender esse vínculo até dezembro de 2023 ou dezembro de 2024. O Abel alegou que por causa da família, a esposa e as filhas que não vêm ao Brasil, ele não estenderia esse vínculo, mas que permaneceria para 2022. Teve inclusive direito a um aumento salarial. Ele faturava na casa dos R$800 mil por mês, livres de impostos. O salário foi reajustado para R$1 milhão por mês. Por que existe essa preocupação? O Abel em alguns momentos já deixou claro que pode deixar o Palmeiras. E em caso de título do Mundial, depois de ganhar 2 Libertadores e a Copa do Brasil, na teoria o Abel não teria mais nada para conquistar, certo? Errado. O que eu ouvi dos dirigentes do Palmeiras é que eles percebem a vontade de o Abel permanecer no clube, até porque ainda tem a Supercopa para ser disputada, a Supercopa da América do Sul, que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, é a Recopa Sul-Americana, esse é o nome correto, né? Então Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam e é a possibilidade de mais um título do Palmeiras. Abel que levou o Verdão a 7 finais. Até aqui nas 6 primeiras, 3 títulos e 3 vice-campeonatos. A 7ª final é justamente contra o Chelsea no Mundial. Qual que é a preocupação maior do Palmeiras em relação ao futuro do Abel? Que na metade do ano ele peça para o Palmeiras para se desligar. Até porque na metade do ano ele teria a possibilidade de se reempregar em um grande clube do futebol europeu. A única possibilidade de o Abel deixar o Palmeiras antes do fim do contrato é diante de uma oferta de um clube grande de Portugal ou de um clube das 5 principais ligas europeias. Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. Oriente Médio, Estados Unidos, qualquer outro tipo de negócio não agrada, ele já teve algumas ofertas e não aceitou nenhuma. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta daqui a pouquinho, às 7 da noite, com o programa do Nicola para repercutir as chances do Palmeiras no Mundial, além de responder a todas as perguntas de vocês. Abraço, tchau!